Era mais um vídeo do nosso canal, hoje falando sobre a América do Sul, ok? Nós temos um vídeo aqui falando sobre a América do Norte e América Central, depois vocês olhem lá. Claro que a gente vai falar das partes, da parte econômica, da parte social da América do Sul. Nós não vamos focar em todos os países da América do Sul. Vamos falar das principais economias, talvez ali dos países mais relevantes, vamos dizer assim, claro, com respeito aos outros países que fazem parte da América do Sul, ok? Então a gente vai comentar um pouquinho da Argentina, da crise na Venezuela, né, falar do Brasil também, falar da economia, se possível, das questões sociais destes países. Né? Aqui, claro, localizando a América do Sul, então a gente vai comentar sobre a Bolívia, vamos comentar sobre o Chile, vamos comentar sobre a Argentina, tá? Vamos comentar aí sobre a Venezuela, ok? Bom, quando a gente fala da economia sul-americana, temos que fazer um panorama geral histórico sobre isso. Na colonização, o foco basicamente era agricultura de exportação, tudo era mandado para a metrópole, beleza? Então, o foco era agricultura, cana-de-açúcar aqui no Brasil, né? Você vai ter o café também aqui muito presente. Então, a presença das frutas tropicais também sendo produzidas na América Espanhola também era mandada para a Espanha. Então, a agricultura de exportação vai estar bem presente nas colônias espanholas e na colônia portuguesa, Brasil, e tudo isso para a metrópole, utilizando mão de obra escravizada com o modelo plantation, monocultura, né? Plantando um tipo de coisa em grandes propriedades, né? Então a gente utiliza o termo plantation. Depois da independência dos países, dessas colônias que vão se tornar países, né? Das colônias da Espanha, das colônias de Portugal, também a gente vai ter a Guiana Inglesa, que hoje é a Guiana, Suriname, que também era território aí dos holandeses. Continua ainda muito com foco na agricultura, né? Focando na exportação e ainda utilizando uma mão de obra escravizada. Porque, mesmo depois das rebeliões vitoriosas do Simão Bolívar, né, você continua a escravidão em muitos territórios já independentes da América Espanhola. O Brasil, já independente de 1822, já mantinha, né, gente, a escravidão, mantinha a escravidão até 1888, tá? É nos anos 30, 40 e 50 que a América do Sul, como um todo, começa a se industrializar. É um processo de industrialização tardia. Acontece com o Brasil, com a Argentina, com o Uruguai, certo? Então começa a caminhar um processo de industrialização e foca no setor secundário, então. Tá? Ok aí? O que vai impulsionar essa América do Sul a se industrializar? A Primeira Guerra Mundial vai ser ali o primeiro surto de uma industrialização. Por mais que aqui no Brasil, já no século XIX, as primeiras fábricas já tinham aparecido, é com a Primeira Guerra Mundial que a gente tem um surto mais interessante, surto modo de dizer, tá? De aparecimento de indústrias. Por quê? Porque o Brasil importava muitos produtos da Europa, a América do Sul como um todo. A Europa para de exportar esses produtos por conta da Primeira Guerra Mundial. Então o jeito era focar na substituição de importações. Vamos produzir aqui o que eu não estou conseguindo importar. Certo? Então a gente vai ter um surto de indústria surgindo no Brasil, algumas no resto da América do Sul, muito por conta da Primeira Guerra Mundial. Mais à frente, quando a gente tem a crise de 29, afeta bastante os Estados Unidos, mas também a Europa. Os Estados Unidos, também grande exportador de produtos para a América do Sul, os Estados Unidos diminui a sua produção. Diminuindo a sua produção, né, vai afetar o acesso a esses produtos industrializados na América do Sul. E sem contar que eles param de comprar matéria-prima dos países latino-americanos. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, compravam muito café do Brasil. O Brasil vai vender esse café para quem? Os Estados Unidos estão em crise. Né? A Europa também para de comprar, porque essa crise também vai afetar a Europa. Né? Tô que quando chega o Getúlio Vargas em 1930 ele fala: a gente precisa se industrializar de fato, criando indústrias de base. O que são as indústrias de base? É aquela que pega a matéria-prima, transforma num produto e vende para outras indústrias, que a gente não tinha aqui. Certo? Temos que ficar parando só de focar no café, porque o nosso maior comprador está em crise. A Europa não está comprando. Entende? Então é 30, né,
30, 40 que a gente vai ver os sul-americanos, principalmente o Brasil, começando um processo de industrialização de fato, muito por conta da crise de 29. Então, a Primeira Guerra vai ser ali o primeiro surto de industrialização. Com a crise de 29, vai ser um segundo start. Fala, a gente precisa se industrializar, criar nossas indústrias, para a gente não ficar dependente de produtos importados da Europa e dos Estados Unidos. Então, volta a ideia da substituição de importações. Criando indústrias, trazendo indústrias de fora, com o tempo, né? Vamos produzir aqui o que a gente antes importava dos países desenvolvidos. Certo? Com o processo de globalização, que vai se dar ali entre os anos 50, 60 e 70, o mundo agora mais integrado, você vai melhorar o fluxo de informações, de comunicação, de transporte. Então as empresas começam a se espalhar pelo mundo, né? Muitas vão para a América do Sul, de países desenvolvidos para países que estão em desenvolvimento. Mas por que eles vão vir para a América do Sul? E a gente começa a receber indústria automobilística aqui, nos anos 50, que o JK estava no poder. Certo? Então, mas por que a gente vai receber agora essas multinacionais, essas empresas vindas de países desenvolvidos, agora com essa globalização se intensificando nos anos 50, 60, 70, e assim vai até hoje? Porque a mão de obra aqui era mais barata do que nos países desenvolvidos. Mercado consumidor, América do Sul, muita gente. Matéria-prima, importantíssimo. Tem muitos recursos naturais na América do Sul. Isenção fiscal, pagar menos impostos ou não pagar impostos. Mas lembrando que todo esse lucro sempre indo para os países centrais, onde estão as sedes dessas empresas. Tá? Bom, falar de agropecuária é extrativismo, né? A gente tem que falar como é na América do Sul. A América Latina sempre focou muito, falando claro, né, da agricultura. Cereais, né, arroz e trigo tem uma importância muito grande. A gente pode também pegar ali o Rio Grande do Sul também, uma grande produção de arroz. 70% do arroz que a gente consome aqui no Brasil vem do Rio Grande do Sul, né? A América Andina tem muito foco na pesca, na fruticultura e no café, né? A gente pega ali a Colômbia também, a grande produtora de café. O Brasil tem o maior rebanho bovino do mundo e produz 7,8% de todos os grãos que a gente conhece, principalmente a soja, né? Tá. Ok. E boa parte disso é agricultura de exportação, tá? Ou agropecuária, que é pecuária e criação de animais. A pecuária também é muito forte na América Latina e no Brasil. Então aqui a gente tem o maior rebanho bovino do mundo. Só que isso foca muito na exportação, é relevante no mercado externo, para a economia desses países, mas gera alguns problemas. Tá? Antes de eu falar desses problemas, olha isso aqui, o Brasil lidera a produção de café também. Liderou por muito tempo, ainda continuando, isso aqui é o número de 2024, né? Olha a Colômbia, também aqui, o Peru, faz parte da América Andina, né? Tá? Mas quais os problemas da agropecuária, né, de exportação? Concentra muitas terras, o que gera desemprego, degrada o solo com o uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos, concentra renda, porque poucas empresas, pessoas vão ter concentradas essas terras, né, vão ter muitas terras, enquanto grande grupo de pessoas não tem acesso à terra. Aumenta a fome, porque você exporta mais e foca menos no mercado interno, sem contar que você pode até impactar no preço dos produtos aqui internamente. O café, por exemplo. O café, um dos motivos de estar tão caro, o café, além das mudanças climáticas que têm começado a afetar, é que o Brasil vem exportando mais café do que focando no mercado interno. Então a oferta de café diminui, então fica escasso o café e aí fica mais caro. Entende? Então esses aí são os dois principais motivos, né? As mudanças climáticas vêm afetando muito o preço de determinados alimentos que precisam muitas vezes de determinada umidade, e aí tem menos chuva em determinados lugares, então demora o plantio do café, e também a exportação. Exportando demais você diminui a oferta, então você fica menos café aqui. Menos café aqui, cara. Então, se tem menos oferta daquele produto, tende a aumentar o preço. Aqui, ó. Olha lá, no Brasil o clima tem sido preponderante na redução da produção do arábico, né, que é um tipo de café nas últimas safras. Olha lá, tanto em virtude da irregularidade de chuva,
entendeu? Em geadas em certos períodos, quanto pelas ondas de calor. Então, a diminuição da chuva, aí a gente teve um último verão agora mais seco, cara. Então, a diminuição de chuva em alguns lugares tem prejudicado a plantação de café. Tá, gente? Então, vocês estão aí falando que café tá caro. Olha aí, ó. O agronegócio, que é a agropecuária de exportação, olha lá, pagou apenas 16 mil em imposto, cara, de exportação. O Brasil arrecada menos com imposto sobre terrenos rurais do que São Paulo com IPTU. Então, geralmente esses que concentram terras no Brasil pagam poucos impostos, né? Olha isso. E quando foram exportar, ó, ainda pagou só isso de imposto. Então, tem uma galera enriquecendo, pagando um pouco de imposto, o Estado arrecadando menos, o que é importante até para o nosso desenvolvimento. E utilizando nossas terras. Sejam empresas nacionais ou até internacionais. Tá? Falar um pouquinho do Chile. O Chile, 28% do cobre mundial sai de lá. Na região dos Andes tem muitos minérios. A agricultura no Chile também é bem presente, né? Com muito foco em uva, trigo e milho nessa região. Tá? 3,5% do PIB mundial, o Chile. Seus principais parceiros são China, Estados Unidos, Brasil, Coreia do Sul e Japão. O Chile tem um bom IDH até, tá? Apesar de ainda sofrer com muita pobreza, tem um IDH até maior que o do Brasil. Tá? E aí, como a mineração é muito importante no Chile, né? Esse acidente aconteceu em 2010. Virou até filme, se eu não me engano, filme na Netflix. Durante 2 meses, o mundo inteiro acompanhou pela TV o drama dos trabalhadores soterrados numa mina de cobre no deserto do Atacama, no Chile. Olha ali. Olha lá. No dia 5 de agosto de 2010, uma explosão bloqueou o acesso à mina de San José, no deserto do Atacama, no Chile, deixando 33 trabalhadores presos a cerca de 700 metros de profundidade, num refúgio de 50 metros quadrados, em condições extremamente insalubres. Gente, apenas 17 dias após o acidente, o grupo foi localizado. Gente, a partir de então teve início a maior operação de resgate da história da mineração. Que caos, cara. 17 dias. Isso aqui é um clube, né, que tem no Chile o Cobressal, tem o Cobreloa também, né? E o Cobressal ele foi criado, se não me engano, por trabalhadores, né, do minério de cobre, né? Isso aqui é um estádio no meio do deserto do Atacama. Isso aqui é muito interessante. Olha lá, o nome Cobreloa surgiu da junção de cobre e loa. O cobre é devido à cidade de Chuquicamata, onde a maior mina é céu aberto de cobre. A Bolívia, olha a Bolívia aí. Bolívia também tem parcerias com o Brasil, né? Um dos maiores compradores de gás da Bolívia é a Argentina e o Brasil. Tá? É rico em recursos naturais, como petróleo, gás natural, ouro, estanho. Né? E existe um gasoduto que liga, né, Bolívia até o Brasil, ligando o gás que eles produzem lá até aqui. Né? O gás passa por esse gasoduto. Essa parceria existe desde 99 entre a Petrobras e a petrolífera boliviana, a YFPB. Né? A Venezuela, né? A Venezuela ela passa por uma crise já desde 2014 por alguns fatores. São diversos fatores. Né? É a maior reserva de petróleo do mundo, 330 milhões de barris ali, né? A gente teria com essa reserva. É membro da OPEP, tá? Da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Mas a Venezuela, por muito tempo, depende historicamente do petróleo. Metade da receita do governo é do petróleo. É de petróleo. Tá? Em 2014 começa essa crise pesada, mas principalmente já em 2013 vem a entrada do Nicolás Maduro. Em 2014 a gente tem o início dessa crise. O preço do barril vai despencar. A Europa e a Ásia diminuem a sua demanda de compra de petróleo, então boa parte desse petróleo vem da Venezuela. Os Estados Unidos passam a usar o xisto. Xisto é uma rocha que contém um óleo que pode ser extraído e ser utilizado, né, como combustível fóssil. Então a Venezuela vai diminuir muito a sua demanda de produção. Então cai o preço do petróleo, despenca em 2014.
Mas esse não vai ser o único motivo. Com o Nicolás Maduro no poder, a ideia de nacionalizar as empresas estrangeiras de petróleo vai incomodar muitas empresas estrangeiras, principalmente nos Estados Unidos, que vão aqui, ó, sair, diminuir a produção. Tá? Então as transnacionais que estavam ali, que estavam perto de ser nacionalizadas, e até empresas nacionais de petróleo, a PDVSA, né, vão reduzir a produção. E claro, a empresa nacional de petróleo da Venezuela vai reduzir porque você tem o preço despencando do barril. Então você reduz muito a produção, então vai ter menos dinheiro entrando para o Estado. E você sabe que, pô, metade da receita do governo é do petróleo. A Venezuela é muito dependente do petróleo. Foi o país mais rico da América do Sul nos anos 80. Se está entrando menos dinheiro, o Estado tem menos dinheiro para arrecadar. Então vai faltar para coisas básicas, como para a saúde, para a educação, para importar produtos. Vão faltando itens básicos no mercado. Com um governo ditatorial e corrupto, principalmente o de Nicolás Maduro, Hugo Chávez também tinha alguns escândalos, ele já tinha... Hugo Chávez, ele assume o poder em 2000, 99, 2000, se não me engano. Fica ali até 2012, 13, que vai morrer de câncer. Quem assume Nicolás Maduro, onde vai ser o sucessor do Chávez. E aí um governo também que, ao mesmo tempo, vê que não está arrecadando dinheiro, suga muito dinheiro do Estado. E as sanções que os Estados Unidos vai colocar, né, já por conta da ideia de nacionalização das empresas estrangeiras, né, os Estados Unidos também de olho nesse petróleo, e vê que agora vai ficar mais restrito, né, a ter acesso a esse petróleo, ainda mais com o Nicolás Maduro no poder, que tem um viés mais, vamos dizer, com muitas aspas à esquerda. Os Estados Unidos vão implicar sanções à Venezuela, né, que evitem a comercialização com a Venezuela. Então isso vai prejudicar mais ainda um país que já estava afetado pela crise. E para um governo ditatorial corrupto. Então, olha quantos fatores vão atrapalhar a Venezuela. O preço do barril despenca porque a Europa e a Ásia diminuem a sua demanda, os Estados Unidos passam a utilizar mais o xisto, e aí, no geral, o preço do barril despenca no mundo, a Venezuela, grande produtora, reduz a sua produção, porque para que eu vou produzir mais se não estão comprando? A ideia de nacionalizar as empresas estrangeiras vai fazer que empresas estrangeiras saiam da Venezuela. Então você vai ter uma redução mais ainda na produção. Se você reduz a produção, menos dinheiro entra para a Venezuela, porque é uma grande dependente desse petróleo. Começa a faltar itens básicos para a saúde, para a educação, para importar produtos, que não está entrando dinheiro para o Estado. E um governo ditatorial corrupto, que é o do Nicolás Maduro, que vê a população passando fome e não vai fazendo nada. E as cidades mais distantes de Caracas são as que mais sofrem. A capital até que consegue se manter. Isso vai aumentando a violência também na Venezuela. Porque a população vê que, pô, vai no mercado, não tem nada. Vai ter acesso à saúde e os médicos não estão recebendo. Vira um caos, a violência aumenta, saques de supermercado. Aumenta. O que a população vai fazer? Vai migrar, vai sair do país porque não tem condições mínimas para viver. Sem contar aqueles que são contra ao governo ditatorial de Nicolás Maduro. Migração, vão muitos para a Colômbia, para o Brasil. E as sanções que os Estados Unidos impôs só piorou a situação. Ó, comercializar, vamos evitar a comercialização com a Venezuela. Mas grandes parceiros dos Estados Unidos vão se afastar da Venezuela. E a Venezuela tenta se recuperar dessa crise já há um tempo. Né? Como você reduz os itens básicos no mercado, o preço vai subir muito. Inflação dos produtos. Certo? Olha aqui, ó. Olha lá, maior reserva de petróleo. Tem a maior reserva de petróleo do mundo.
daria em torno de 303 milhões de barris de petróleo na Venezuela. Mas dos produtores, o Brasil está entre os 10 maiores produtores. A Venezuela sumiu. Sumiu entre os 10 maiores produtores. Porque uma coisa é ter reserva de petróleo. O que eu tenho, eu consigo produzir 303 milhões de barris de petróleo. Do que eu tenho aqui. A estimativa. Agora, reserva é uma coisa, produzir é outra. Tirar o petróleo, né, refinar, todo o processo. Tá? Hoje aqui na América Latina o Brasil é o maior produtor agora. Tá? Antes era a Venezuela também, porque além de ter a maior reserva, então obviamente seria a maior produtora ali, né, pela lógica. Brasil, né, grande exportador de soja, petróleo, ferro, café. O Brasil exporta muita coisa, né? Navios, aviões, nós somos aí o maior produtor de aviões do mundo, carros e açúcar, o maior exportador de carne bovina, o principal parceiro é a China, tá? E um dos poucos com os 3 setores relativamente bem desenvolvidos, né? O primário, o secundário e o terciário. O terciário tem um destaque no nosso PIB. Hoje é a 8ª maior economia do mundo, mas o IDH não é muito bom, precisa melhorar, né? O Brasil se tornou aí o maior produtor de petróleo da América Latina, superando a Venezuela e o México, tá? E a Argentina também está numa crise ferrada, né? Eles exportam bastante soja, tem muitas terras férteis na região do Pampa, das pradarias, carne bovina, grande produtor de vinho, né? Tem uma indústria até bem diversificada ali, muito parecida com a do Brasil. Exportam muito chumbo, manganês, ferro, petróleo, urânio. Seus principais parceiros, né? Estados Unidos, China e Brasil. Mas hoje sofre com uma crise gerada por uma dívida externa enorme com a FMI. Então vai ser um dos motivos dessa crise que a Argentina vem sofrendo, né? Gerando uma inflação gigantesca. E nos aspectos sociais, né, a gente comentou aqui, olha, o Chile, a Argentina tem IDH até relevante, claro que o impacto econômico que a Argentina vem sofrendo pode gerar uma redução no IDH. A maior economia hoje na América do Sul é o Brasil, 8ª maior, né, a concentração de terra é muito grande na América do Sul, esses são os países que mais concentram terras, né, 10% de todos os proprietários de terra na América do Sul concentram 80% das terras, isso aqui é bizarro, né? Isso vai gerando uma grande migração para as cidades, né, principalmente as cidades mais industrializadas, que ficam cheias, são mal planejadas, têm péssimas habitações, né? Muitas vezes, muitas cidades na América do Sul não têm saneamento básico, gerando um processo de macrocefalia urbana. Você vai concentrando pessoas e atividades econômicas em um só lugar, né? As cidades ficam entupidas, porque com essa concentração de terras, você expulsa as pessoas do meio rural para as grandes cidades. Então isso é um marco, e as cidades aqui na América do Sul, no geral, não tiveram planejamento no seu crescimento. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o like, comentem, compartilhe com os colegas de vocês. Um forte abraço. Valeu!